Estamos na borda. Haha! Pensaram que eu não vinha, né? Boa noite, tudo bem com vocês? Agradecer a todos vocês que têm prestigiado a nossa live. E muito feliz por poder estar com vocês toda quinta-feira. Eu tenho utilizado esse instituto da live porque é uma maneira muito fácil de eu conseguir conversar com vocês, né? Vocês me mandam recados, depois eu pego os recados. A quase totalidade dos recados, quase totalidade, é de apoio, é de estímulo, são apontamentos bastante interessantes. E agradeço muito aqueles que podem assistir a live ao vivo, né? Quem não pode assistir, novamente,
as nossas mídias digitais reproduzem essa live no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, na rede coreana KO, e você pode assistir lá depois, né? Fica gravadinho lá. E eu fico muito feliz que você assista e dê um toquinho, tá bom? Digam aqui se o som e a imagem estão bacaninha. E já vou mandando um super abraço aqui para todo mundo que está na live. Eu tenho recebido alguns apontamentos assim: você precisa interagir mais com as pessoas. Eu quero pedir perdão. Eu tenho uma linha de raciocínio muito longa, muito com conteúdo, assim, em exagero, às vezes eu tenho que cortar, e eu me penitencio por não conseguir interromper a live e ficar, boa noite fulano, entrou aqui, beijinho, não sei o que. Eu quero que você se sinta abraçado, entrou na live, está abraçado, está cumprimentado, é um grande prazer ter você. Se alguma coisa chamar muita atenção, eu dou um toque, tá bom? Mas me perdoe, né? É o meu jeito. Eu sou meio assim taxinético, né? Então, um grande abraço aqui pro Rogéster, pro Joaquim Duarte, Rosivaldo, Carlinho Português, um beijo querido. Dalila, minha linda, 100% São Sebastião. Fosca Cristina, minha comadre. Miguel Flores, canhotinha de ouro, 100% São Sebastião. Carlos Alberto, Carlinho, tralalá. Carlinho, muito obrigado, cara. Você tem sido muito atencioso comigo, tem repercutido as lives, os convites e emite opiniões, né? A gente fala quase todo dia, eu e o Carlinhos. Estou muito feliz. Janaína Borim, minha sobrinha linda, nossa futura vereadora, se Deus quiser. Daniel Santana, ex-funcionário público aposentado agora. Giralda, Marcos Brasil. Marcos hoje não está aqui comigo, né? Marcos, dê um super beijo, um super apoio na Fran, para que corra tudo bem com a vozinha dela, tá certo? Vai dar tudo certo. Flávio Risso, meu parceiraço, amigo de praça, do outro lado da praça. Rodrigo Cesário, Maria Oliver, obrigado pela presença. Joaquim Duarte, que sou um maluco, da hora. Eu pego os negócios da internet aqui, umas músicas, sabe? E eu tenho que tomar cuidado porque o Facebook é danado. Se o que você estiver reproduzindo de música que tiver direito autoral, eles cortam a minha live. Então, se eu não coloco aquele sambinha, aquele pagodinho, aquele sertanejo, aquela modinha brasileira, é porque todos eles cortam a live. Então eu pego esse som, que é um som que não paga direitos autorais. Beleza? Som da hora! Roseli Satico, um beijo, Roseli, obrigado por ter ido lá na reunião. Minha irmãzinha Genoveva e a Mercedes. Ixi. Tânia, lá de Marizias, minha irmãzinha, amiga querida. Espero que você se recupere. Tânia tá com dengue. Força aí, irmã. Força. Uma tristeza isso, né? Isso é controle sanitário. Rodrigo Cesário, João Alves, obrigado, João. Baianinho, meu irmão. Wagner da Tufi, Wagner Cubas. Batata, eu não quero ser mal interpretado, principalmente por você que foi parceiro de luta, e eu tenho certeza que você vai estar conosco na próxima caminhada, porque você tem discernimento. Eu na live aqui não apoio nem Lula, nem Bolsonaro, não é esse o interesse. Eu apoio conquistas sociais. Então, na live passada foi um comentário que eu achei muito triste, porque não falei mal de ninguém, nem apoiei o Lula, não foi isso. Eu apoiei o ganho social que a enfermagem teve com a destinação dos recursos necessários para o pagamento do piso da enfermagem para os hospitais públicos. É isso aí, não confunda, pelo amor de Deus, né? Valdemir Medeiros, estão tirando meu sarro aqui, chamando de DJ aqui. Valdemir Medeiros, um abraço. Hamilton Pacheco, parceirão. Zequinha, saudade Zequinha, tudo bem? Trabalhando pra caramba, hein? Tenho visto as suas fotos aí. Luciane Bissacô, Luciane, obrigado por estar aqui, obrigado pela sua disposição em sair a vereadora. Eu quero você no nosso grupo, se Deus quiser. Hugo Franco,
A Midian é a mãe do Gustavo. Eu tenho muito carinho pelo Gustavo, me ajudou muito quando eu fui prefeito, foi o chefe da comunicação. Eram 5 ou 6 da comunicação extremamente valorosos, ao contrário de hoje, que o departamento de comunicação da prefeitura são mais de 40 pessoas, é quase uma Rede Globo, um Estadão. Nós dávamos conta com gente aguerrida, o Gustavo era um deles. Jane Walker, minha querida, Júlio César Bororó, obrigado. Nivaldo Paulino, a Sônia Medeiros, Alexandre Furtado César, Marizias, boa noite. Catarina, professora Catarina, um beijo. Edson Braga, companheiro de deslocamento, parceiro antigo. André Prado, obrigado por estar aqui. Francisco Lucival, boa noite, querido. Márcia Galani, Márcia, que lindo. Fico feliz que você esteja aqui. Gil Moura, Gil das antigas, do surf. Força. Lenineite, minha madrinha querida. Célio Silveira, prazer em tê-lo aqui. Dalila Menezes disse que eu estou esnobando no português. Não, é o jeito que eu falo. Às vezes reclamo que eu uso umas palavras meio complicadas, mas não é hábito, né? Eu gosto de falar e ser entendido. Às vezes eu complico um pouco porque é mania minha. Cida Assunção, linda, obrigado. Marcelo Matos, Marcelo, companheiraço, pai do Tiago, grande abraço. Maria Priscila Folter, obrigado. Um abração, boa noite, querida. Luciane Bizacô, conquistas sociais, sim, conquistas sociais. Essa é a bandeira do Dr. Juan, sabe? Eu gosto que as pessoas, o povo, através de um governo que é comprometido, que ele avance socialmente. Você não precisa pôr dinheiro no bolso de ninguém para fazer boas políticas. Comprar. Basta que você lhe dê direitos e que ele possa conquistar as suas necessidades através do trabalho, né? Paraná, Maria Borges Carvalho, Francisco Rodrigues, o Chico Macaroni, né? Acho que é assim. Tá muito pequenininho aqui, não consigo ver. Dagoberto, agora tá perguntando o que eu fazia com essa bolada nos cofres. Certamente não roubaria como roubam hoje, fica tranquilo. Paulo Ricardo, Domingos Ramos Melo, doutor Domingos, antigo ponteiro praiano, um abraço. De Pindamonhangaba para São Sebastião. Sônia Gomes. Bom, vamos dar aquela sequência mais ou menos habitual, só para a gente não se perder aqui. Primeiro, agradecer a todos aqueles que estão aí aderindo ao movimento 100% São Sebastião, né? 100% São Sebastião. 100% São Sebastião é um movimento que nós estamos organizando de trazer para próximo de nós, para a disputa eleitoral de 2024, para prefeito e vereadores, todos aqueles que têm compromisso exclusivamente com São Sebastião e amam essa terra, né? Não que fingem que amam, mas que amam realmente, né? Que querem que o orçamento, as conquistas sejam para o povo de São Sebastião, não para o povo de Caraguá, da Ilhabela, ou de Ubatuba, ou de Bertioga. Que as coisas fiquem por aqui, certo? Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Eu puxo a brasa para a minha cidade, São Sebastião. Respondendo aí a um otário que escreve no jornal do prefeito, né? Que recebe, eu tenho os meus filhos morando na Espanha. Isso é porque Deus me deu essa oportunidade e porque eles são extremamente valorosos. E eles andaram com as próprias pernas. Eles não estão lá com nem R$1 da Prefeitura de São Sebastião, mas com o esforço deles. E eu sou 100% de São Sebastião e eles também. Mas é direito de todo e qualquer cidadão ir à busca dos seus sonhos. Meus filhos foram atrás dos seus sonhos e os seus sonhos foram realizados. Porque eles são gente de valor. Não são canastrões que nem você que é dono desse jornaleco que se troca por 2 tostões
para lamber a bota do prefeito e daqueles que te bancam. Pelo menos que vivesse só do jornal, né? Parasse de vender drogas, isso é perigoso. Já puxou cana por causa disso. Então, nós somos 100% São Sebastião. E todos aqueles que são também estarão aqui conosco, tá? Engrosse as fileiras, peguem aí os adesivinhos, ponham nos seus carros, nas suas casas e nós vamos com a caminhada, tá bem? Aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não sou muito ligado nesse negócio de análise de publicações, etc. Mas já é a segunda vez que eu recebo do Facebook uma notícia que parece ser boa, né? Vocês que manjam aí podem dizer, ó. As visualizações da semana passada foram 11.841, um aumento de 45% em relação à semana anterior. As visualizações de seguidores foram 76% e 24% foram de não seguidores. Eu quero melhorar isso, sabe? Eu quero melhorar isso com a qualidade, com a constância e com a verdade das minhas publicações e dos meus comentários na internet. E eu tenho certeza que nós vamos melhorar. Porque o povo hoje tem um faro muito bom para falsidade, sabe? E aqui não tem falsidade, aqui não tem máscara. Aqui não tem máscara. E como que a gente aprendeu isso? Por vezes errando, ó. Mas canalha e covarde é aquele que tenta apagar os erros do passado, sabe? Eu não apago. Eu fiz desses erros um aprendizado muito grande para me permitir estar hoje aqui muito à vontade, muito tranquilo, para poder prosseguir com a minha luta. E eventualmente erros são aquelas coisas que mais te fazem aprender. E eventualmente os meus me deram um grande ensinamento. Hoje eu estou muito mais aprimorado politicamente, socialmente, humano, né? A gente acaba melhorando também a nossa relação com as pessoas, tá? A tal da empatia, né? Tranquilidade. Bucha de canhão ou carne de canhão? Vou te dar uma chance, ó. Procura aí na internet, no Google, o que quer dizer isso aí, que eu vou comentar logo mais adiante, tá? Eu publiquei no Facebook para poder tirar a foto. Rapidamente a Luciane curtiu. Luciane me sacou, curtiu. Lê aí que eu vou na frente e vou usar essa frase aqui, se Deus quiser. Bucha de canhão ou carne de canhão? O que seria isso? Só que eu tentei achar as minhas, ó. Essas eram carteirinhas do tempo que a gente era estudante, lá na década de 1900 e bolinha, né? Eram as cadernetas escolares, né? E essas cadernetas a gente tinha que entregar sempre lá no colégio, sempre que a gente ia para aula. Obviamente que isso hoje não existe, né? E aí eles carimbavam lá, assim, se você estava presente, se você faltou, quando era domingo, se você chegou atrasado, né? Isso aqui era um documento do estudante. O estudante tinha esse documentinho e com ele podia entrar no cinema, por exemplo, certo? Só que tinha um probleminha, né? Um probleminha. Aqui no documento tinha a data de nascimento. E muitos malandrinhos iam aí e falsificavam a data de nascimento. Era uma coisa extremamente infantil, meio sem consequências, porque era uma coisa que atingia só ao cidadão que era portador da carteirinha, e aí daquele que fosse pego com a carteirinha rasurada na escola, comia o toco dele, chamava os pais e a coisa ficava feia, né? Mas é uma coisa que não faria mal a ninguém, diferente de você forjar e falsificar documentos que comprometam os demais, documentos ditos públicos, de saúde pública, de imposto de renda, de declarações, de falsidade, né? Então a resposta é assim, ó. Não confundam as coisas, certo? Não é meramente uma carteirinha, tem muita coisa por trás disso, tá? Essa carteirinha aqui era muito legal, todo mundo tinha que levar no bolsinho do uniforme, né? E no desfile de 7 de setembro, na Rua da Praia, nós tirávamos a carteirinha assim e colocávamos numa sacolinha que os inspetores e alunos passavam nas turmas, né? E depois a dona Alice Passini, saudosa lembrança,
linda, fofa, era a nossa inspetora, né? Ela conferia as carteirinhas e depois no próximo dia de aula ela entregava as carteirinhas para aqueles que tinham ido no 7 de setembro desfilar. Ai, ai, é bom lembrar dessas coisas, né? É só para dar um toque, sem segundas intenções, só com primeiras intenções, tá bom? São Sebastião, a cidade que está aí concorrendo ao concurso Top Turismo, não sei o que lá, né? E que o prefeito todo instante alardeia, venham para São Sebastião, apesar da catástrofe já está em dia, estamos bombando, a cidade está bonita, olha o sol, olha quanta gente na praia, olha sol, etc e tal. E aí você vai nas praças públicas, você encontra isso. Esse é ali na Rua da Praia, no anfiteatro da Rua da Praia, está tomado de moradores de rua. E quando eu falo sobre isso, eu não estou penitenciando moradores de rua, estou penitenciando políticas públicas e políticas sociais. Então, turismo não se faz com showzinho, com barracas, com desvio de dinheiro, com superfaturamento, com placas, com faixa. Turismo se faz mantendo a cidade com um mínimo de respeito aos seus habitantes. Importante, não importando se eles são moradores que têm mansões, casas simples ou são moradores de ruas. Todos eles têm que ter atenção do poder público. Então você não pode fazer turismo dessa maneira, jogando pessoas nessa condição subhumana de vida, né? É terrível, cara. Terrível você achar que turismo é isso, ó. O deck da Rua da Praia está passando por manutenção e está ficando bonito, hein? Quantas vezes já foi reformado esse raio desse deck? Material de péssima qualidade, e se você andar para o lado oposto da Rua da Praia, você vai ver o abandono, o desastre que está em toda aquela estrutura que foi projetada no nosso governo e executada em grande parte, né? Inclusive decks que estavam do outro lado do córrego do Outeiro foram retirados. Isso aqui não é motivo de propaganda, sabe? Isso é apenas para fazer oba-oba, para que as pessoas, sei lá, não sei se alguém elogia isso aqui. Isso é obrigação do poder público, manter as conquistas urbanísticas que as pessoas conseguiram através de governos anteriores, sabe? E grande parte disso durante o nosso governo. Então, me é vergonhoso quando você reforma o deck da Rua da Praia e faz isso propaganda. Em compensação, as pessoas estão dormindo ao relento debaixo do anfiteatro da Rua da Praia. A Praça do Coreto está meramente destruída. As pessoas estão habitando regularmente debaixo das árvores uma infinidade de animais, cachorros grandes, cachorros pequenos, filhotes de cachorro, gente deitado para tudo que é lado, colchões, carrinhos. Isso denigre a imagem de uma administração e rebaixa a nossa cidade, uma cidade que não oferece o mínimo de condição para aqueles que mais precisam do governo. Então, senhor prefeito, em vez de tanta propaganda, tanto gasto, tanta babaquice, tantos milhões em lonas que não saem da Rua da Praia, aquelas coisas horrendas que ficam ali parecendo exposição de boi e de gado, né? Dê atenção para essas pessoas que estão vivendo aí numa condição horrível, né? E quem fala de turismo, não sei o que lá, tem que entender que tem parte importante no turismo, na atenção ao turista, os ambulantes, né? E essa administração tem sido particularmente canalha com os ambulantes, né? Veja aí, ó. Foram lá e simplesmente apreenderam o carrinho do ambulante, né? Que está há mais de 30 anos trabalhando nesse local aqui, sem o mínimo de respeito, de dar uma chance, uma oportunidade, apenas para mostrar força. Eu chamo que é
é totalmente contra a lógica, né? Oferece condição de trabalho para essas pessoas, dá um mínimo de condição de que ele chegue à praia com sua máquina de trabalho, né? Que são aqueles carrinhos. Lembra que o senhor obrigou-os todos a ter o carrinho da Amistel, porque tinha um patrocínio da Amistel que ninguém sabe onde foi parar, mas seguramente no bolso de alguém deve estar, porque a cidade não viu vantagem nenhuma disso. E os pobres dos ambulantes tiveram que entregar seus carrinhos comprados com muito suor para fazer propaganda para o patrocinador do governo e de membros do governo. E os mais de cerca de 6 milhões de reais corrigidos que fizeram parte dessa bolada, ninguém sabe, ninguém viu. E eu brincava até que os ambulantes deveriam cobrar por fazer a publicidade dessa empresa, mas quem recebeu foram os governantes, né? E eles nada. Isso aqui tem me envergonhado, ó. Eu tenho dito aqui constantemente para vocês, a saúde em São Sebastião está em estado de penúria. Há uma tentativa brutal de fazer propaganda exagerada, dizendo que nós somos o Einstein, melhor que o Einstein, que nós temos isso, que nós temos aquilo, que nós estamos na dianteira, que nós temos a melhor saúde bucal do planeta, etc. e tal. E aí é necessário que se façam mutirões para retirar a fila das pessoas que precisam operar cataratas. O mutirão é uma medida de extrema mostra da incompetência. Se a cidade tem um sistema regular, um serviço regular, as pessoas não precisariam se submeter a mutirões, filas de 60, 70 pacientes esperando para ser operadas assim rapidamente, né? Se tivesse um atendimento regular de oftalmologia no município, que não existe. E agora o vereador aqui na Câmara, o vereador Wagner, fez um apelo para que se providencie mutirões, então, para operar pessoas, para cirurgias eletivas, com uma série de outros atendimentos, porque as filas são enormes, o que demonstra claramente que o sistema de saúde de São Sebastião não está funcionando. Não há profissionais suficientes para atender a demanda que nós temos. E ainda vem o secretário dizer que nós somos referência. Só se for referência naquilo que não se deve fazer com saúde pública, né? Veja isso aqui, não vou explorar o nome da pessoa, né? Mas esse rapazinho aqui, ó, ele foi exonerado da prefeitura essa semana, vou rapidinho passar aqui, ó, dia 28 de abril, porque ele era o chefe de divisão de análise cadastral da prefeitura, já há longa data. Ele fez uma chamada para o SAMU para que viessem socorrer a mãezinha dele. Tá? Não só não veio em tempo hábil, como a mãezinha dele veio a falecer. E ele desafiou, sabe? Ele desafiou o senhor prefeito. Olha lá. Ele desafiou o senhor prefeito dizendo assim que era vergonhoso essa questão da falta de assistência adequada no transporte de pacientes, né? E ele desafiou o prefeito a exonerá-lo. Estou esperando minha exoneração, senhor almofadinha. Como você disse que estava me exonerando por cobrar a ambulância da minha mãe, que não chegou, né? Eu não vou ter ela de volta. Pelo menos cumpra com a sua palavra, quando gritava no telefone falando que eu era moleque. Seja homem então, cumpra o que falou. Estou esperando o seu lixo. Quando você perder a sua mãe, eu desejo que alguém te ligue proferindo palavras de ofensas e acusações, calúnia e por aí vai. No telefone é fácil. Não há nem sensibilidade para entender o desespero que esse garoto deve ter passado com esse sofrimento de ver a sua mãe perdendo a vida por uma dificuldade de atendimento
do resgate de pacientes, né? E pior ainda, um prefeito grosseiro, mal educado, totalmente inábil, que não sabe respeitar o sentimento das pessoas, ainda o ofende, né? E ele exonerou o rapaz. Eu espero que ele tenha sucesso aí numa nova empreitada, que consiga se manter financeiramente e que não tenha mais prejuízos por conta desses desmandos que estão acontecendo na prefeitura de São Sebastião, né? Terra de ninguém, né? Eu tenho falado disso aqui, ó, que agora a gente só ouve aí o senhor prefeito declarando na rádio, nos jornais, etc., que a cidade está totalmente insolvente, que há mais de 9 meses não se paga transporte para pacientes, que não temos medicamento na rede, que estamos com dificuldade para pagar a luz, água, telefone, aluguéis, etc. e tal, que é impossível manter a prefeitura desse jeito, e essa catástrofe, esse desastre natural acabou de dar uma bordoada na prefeitura. E eu tenho insistido com todos vocês que isso é a mostra clara de quão ruim e danoso para a nossa comunidade você eleger pessoas incompetentes que só se elegem pela força do dinheiro ou por uma mobilização política que fatia a prefeitura de uma tal maneira que não sobra dinheiro para os investimentos básicos a que todos nós temos direito. Como é que uma pessoa pode ir em rede nacional, matérias pagas, a sua grande maioria, né, e dizer que a prefeitura está insolvente, que ele não consegue pagar o transporte dos pacientes, por exemplo, há mais de 9 meses, né, que não paga luz, água, telefone, não cumpre com as suas obrigações, que não adequa o salário dos servidores que estão aí planejando entrar em greve, né, uma paralisação, porque não tem reposição salarial. É 1,4 bilhão de reais aproximadamente este ano previsto no orçamento. Com 3 meses de governo, nós já estávamos na pindaíba, não tinha dinheiro para mais nada. Para mais nada. E aí, quando o senhor prefeito consegue aí da Câmara, de maneira totalmente mal feita, para não dizer outras coisas, está difícil escolher os adjetivos hoje, mal feita e com um discurso totalmente piegas dos vereadores que votaram a favor, consegue um empréstimo de 100 milhões de reais. Tão logo ele consegue um empréstimo, a primeira coisa que ele faz é agilizar os gastos que poderão embelezar a sua administração ou lhe dar retorno através de contratos totalmente escusos com empreiteiras e obras absolutamente desnecessárias. Nesse momento, porque ainda tem mais um ano tecnicamente, né? Nesse momento, e desviando o dinheiro que poderia ser usado para sanar problemas oriundos da tal catástrofe, que não seria necessário pedir empréstimo ou nada disso, que há muito dinheiro na prefeitura de São Sebastião. E mentindo descaradamente. Aí você pega isso aqui, já mostrei semana passada. Lança uma licitação de registro de preços para confecção de banners, faixas, adesivos, placas e similares por um período de 12 meses. Então, um contrato para 12 meses de fornecimento de propaganda, banner, placas, etc. e tal. Pelo módico valor de quase 8,5 milhões de reais. O que é que a rede social não faz, né, e todos nós sabemos que faz, que precise gastar essa montanha de dinheiro com banners, faixas, placas, uma coisa totalmente demodê, né? Demodê, na maioria das vezes apenas poluidora, só enfeia, e nenhuma campanha de interesse social, apenas propaganda exagerada do governo. E nesse momento, ó, eu posso dizer para os senhores que fazer uma licitação para 1.840 lonas, 1.900 lonas, 1.900 lonas, 1.800 banners,
2.090 banner gloss papel, 2.900 faixas econômicas, 2.600, 3.500, 15.990 faixas, banners, etc e tal. Isso aqui só tem uma finalidade. Só tem uma finalidade: desviar dinheiro que seria utilizado em prol da comunidade, para garantir que o ano que vem, ano eleitoral, não falte material de propaganda para os protegidos do senhor prefeito. Pode afirmar isso, Juan? Estou afirmando. As suspeitas são fortíssimas, porque essa tem sido a conduta que tem sido adotada e denunciada por inúmeras pessoas, né? Do meio da oposição, digamos assim, que isso é máscara para desviar material para campanhas eleitorais, né? Também é desvio. Isso aqui, né, que eu já mostrei, vou repetir, porque você tem que entender em definitivo por que é que a prefeitura está na pindaíba. Porque o dinheiro é usado sempre para atender algum empresário amigo e para que dá retorno para os integrantes do governo, né? Olha, prestação de serviço de limpeza pública para remoção de resíduos gerados, etc., no bairro de Camburi, R$360 mil. Retirada de entulhos, não sei o que lá, R$1.200.000. Retirada de entulhos, etc., na Costa Norte. Já falei que na Costa Norte a chuva não fez quase estrago algum, mas tem que sair um contratinho na emergência para levantar mais R$250 mil para a empresa amiga, né? Aí eu tenho reclamado para vocês assim, eu tenho falado, né? Reclamado não, né? Falado para vocês. Os bairros que foram atingidos pela catástrofe geraram uma montanha de rejeitos, barro, escombros, árvores, um material preciosíssimo do ponto de vista de serviços urbanos, porque São Sebastião tem muita dificuldade em obter aterro regularizados para poder preparar terrenos eventualmente públicos, né? Não se encontra por aqui caixas de empréstimo, como se diz, né? Para retirar a terra. Então, nesse momento da catástrofe, se tem que preparar terrenos para receber as futuras habitações de interesse social, né? Todo esse material resultante de uma catástrofe, reconheçamos isso, né? E que causou muita tristeza no município, tem valor imenso e deveria ser retirado o mais rapidamente possível para diminuir o sofrimento das pessoas que todo dia passam e vêm. Ali morava uma família em que morreram 3, ali morava uma família debaixo daquele barro em que moravam 5, e assim diminuir o sofrimento das pessoas, né? E o que o prefeitinho faz, né? Ele retira com dinheiro público, com maquinário público, pago através desses contratinhos emergenciais, a terra desses locais que sofreram deslizamentos, etc. e tal, e leva para os empreendimentos particulares dos seus amigos, como aqui ali na Praia do Guaicá, em que aterraram centenas de metros com o material oriundo desses deslizamentos, né? Eu denunciei isso aqui e algumas pessoas falam assim: bom, mas aqui não tem onde pôr, não tem onde pôr uma pinóia, uma pindoba, como diz o outro, né? Lá na Barra do Saí, por exemplo, que foi uma das áreas mais afetadas, onde morreu muita gente, alguns conhecidos nossos, né? Aquele material todo ali poderia ser colocado a menos de 100 metros, num terreno que o governador diz que desapropria, né? E que tem uma área alagadiça muito grande. Poderia jogar todo esse material ali e preparar isso aí para que no futuro tivesse um terreno nivelado, alto, sem risco para a construção de moradias populares. Não, mas é melhor tirar e dar para os amigos ganharem dinheiro. É você que está pagando. Você que está pagando. E pior do que você pagar, talvez, é o governador eventualmente que está pagando, porque está enviando dinheiro aos borbotões para o município de São Sebastião. Talvez eu devo demonstrar para vocês uma reportagem aqui, né?
Mais de 40 milhões de reais já estão comprometidos com o município para obras de recuperação, inclusive pagamento de remoção de material, etc. e tal. Aproveita essa onda, né, os membros do governo, que as coisas estão meio tensas, meio fora de padrão, e desvia esse material para favorecer os seus amigos. Aí nós denunciamos. E agora eu vi uma sacada do senhor prefeito que é digna de aplausos. Digna de aplausos. Pela malandragem, pela sem vergonhice, pela esperteza, e que com isso ele pode juridicamente tampar algumas besteiras que ele fez em desviar essa terra para favorecer os seus amigos. Criamos aqui em São Sebastião o projeto Aterro Solidário, que permite que as pessoas possam utilizar para fins de construção civil os materiais provenientes das chuvas. São 3 pontos criados. Ele diz assim, se você quiser aterro para o seu terreninho, pode vir aqui buscar, que nós estaremos cedendo pelo módico pagamento de 5 metros cúbicos de aterro por R$ 52 arredondando. Isso é canalice. Canalice. Isso é para acobertar os desvios que foram feitos. Porque alguém vai dizer assim, mas o que aconteceu com o aterro? Naquele empreendimento lá no Guaicá, por exemplo, ou em outro local qualquer, os caras se serviram de um material por R$ 50. Quando um caminhão de aterro, com certeza vou chutar, alguém pode apontar para mim aí, com certeza vou chutar, não custa menos do que uns R$ 500 um caminhão de 50 metros de aterro. Ou seja, ele vai facilitar para os amigos acobertar aquilo que já foi aterrado no Guaicá, e também para eventualmente alguns outros desvios que foram feitos com a emissão de alguma notinha solidária de 500, 600 reais que foram pagos por fulano de tal, e assim acoberta o desvio do material que foi feito na Prefeitura de São Sebastião. E algumas pessoinhas batem palma, como se isso fosse uma coisa de, nossa, que bacana, vai ajudar a comunidade. Não, vai acobertar os maus feitos. Vai acobertar os maus feitos. Primeiro porque isso é dinheiro irrisório para o Fundo Social. Não há necessidade de vender, teoricamente, né? E também porque isso é uma falcatrua da pior qualidade. Vão tentar dar áreas de legalidade para o desvio dessa terra que poderia estar sendo colocada em áreas públicas e que vão favorecer áreas privadas. Sendo que nós já pagamos por isso. Mostrei ali alguns contratinhos, né? Esse menino é triste, cara. Vocês estão pensando que ele não dá nó em pingo d'água? Dá sim, senhor. Ele tem gênios da malandragem ao lado dele que mostram esses caminhos. Já denunciaram que nós estamos dando terra para os nossos amigos. Inventa um troço aí para vender essa terra baratinha, para a gente poder fazer uma justificativa a posteriori, né? De compra, para o Fundo Social, para ajudar os pobres sofredores da tragédia, né? A mim vocês não enganam. Pode enganar meia dúzia de boboca aí que bate palma para vocês. Para mim não, tá? Por que não enganam? Porque a situação continua a mesma, né? Depois de 3 meses da tragédia, né? Vamos completar 3 meses agora, 19 de março, 19 de abril, 19 de maio, né? 19 de maio é aniversário da minha irmãzinha. As coisas estão como estavam. Os bairros estão totalmente repletos de lodo, lama e sem condição de trânsito. E agora vamos começar a nos movimentar, porque talvez haja interesse empresarial atrás disso, quando a prefeitura não precisaria de absolutamente nada para limpar essas áreas, porque supostamente nós temos maquinário, pessoal, caminhões, tudo à vontade, porque nós pagamos por isso.
há menos de 2 anos e meio nós pagamos uma fortuna através de um empréstimo para que o prefeito dissesse que tinha comprado maquinários e caminhões. E agora precisa arrendar, alugar. E os nossos caminhões, onde estão? E as nossas máquinas? Se precisar alugar para fazer o serviço em 15 dias, poderia fazer com as nossas em 30, sem gastar quase nada por isso, porque já temos esse material incorporado no patrimônio da prefeitura. Só que não está incorporado essas coisas. Estão ficticiamente incorporados, porque todo esse maquinário e esses caminhões estão destruídos no pátio da prefeitura. Me permito dizer que pode até haver indícios de que isso seja proposital, para justificar a contratação de serviço terceirizado, né? E as pessoas, falei aqui a semana passada, e o valoroso Elton Romano colocou uma reportagemzinha aqui, lá na Bertioga, para onde foram deslocadas mais ou menos umas 300 famílias, se eu não me engano, 200, 300 famílias, para ocupar aquele condomínio que foi construído para os moradores de Bertioga, e as pessoas que estão nas pousadas estão sendo estimuladas e incitadas para que saiam das pousadas, para que saiam dessas áreas e que retornem muitas vezes para suas moradias nos locais que foram considerados de risco. Foram considerados de risco. Vamos ver se eu mostro aqui para vocês. Por exemplo, lá no Pantanal, as pessoas estão, vamos ver o seu aumento, está sendo dito para as famílias assim, voltem para suas casas. As casas que foram interditadas por risco de desmoronamento. Veja aí, as casas continuam lá sob risco e o prefeito está pressionando as pessoas para que abandonem as pousadas e abandonem os locais para onde foram removidos e retornem para suas casas, colocando as famílias em risco novamente. O que denota claramente a falta de compromisso e de respeito com esse cidadão. Já passou o momento da foto, já fizemos a nossa propaganda, já fizemos o oba-oba. Agora você volta lá para onde você estava e salve-se quem puder, né? Porque a programação de oferecer moradia definitiva para essas pessoas, cada vez se estende mais adiante, muito além dos 150 dias previstos, né? E seguramente qualquer cidadão em sã consciência sabe que é impossível fazer 700 moradias de qualidade e entregar para essas pessoas. Então isso vai se prolongar por um bom tempo. E graças a Deus que eles consigam, né? Que o governador consiga terminar essas casas, porque se dependesse do governo municipal, as pessoas vão continuar morando lá nas áreas de risco, porque o compromisso deles era a foto, a propaganda e utilizar essa população como bucha de canhão. Ou carne de canhão. Esse cidadão que ora senta na cadeira da prefeitura e todos aqueles que o rodeiam estão abusando dessa população carente que está em condições subhumanas e agora deslocados até dos seus locais originais, né? Para fazer dó ou fazer pressão sobre órgãos que possam liberar recursos para a prefeitura de São Sebastião. Pouco se importando como está a condição deles. Eles querem só usar essa condição como máquina de propaganda. Bucha de canhão, nos idos tempos da Primeira Guerra Mundial e mais para trás, desde Napoleão, eram aqueles soldados pouco valorosos, que não tinham muita experiência, que eram colocados à frente do pelotão para enfrentar de cara os inimigos. As perdas eram enormes, a maioria morria. Então eles iam para a guerra para proteger os poderosos lá atrás, sabendo que a sua vida estava comprometida. Então, utilizar o povo de São Sebastião sofrido, que passou por esse infortúnio no dia 19 de fevereiro como bucha de canhão, é absolutamente imperdoável, senhor prefeito. O senhor está covardemente colocando essas pessoas numa condição emocional muito precária, né? Eu vi hoje que o senhor vice-prefeito, que não cuida da saúde, agora ele quer fazer propaganda de que ele tem muito envolvimento com as questões sociais do município
e a saúde está lá num desastre. Foi participar da entrega das casas de passagem lá da Topolândia. Escolhe algumas pessoas que façam sorrisos e mostrem a sua geladeira que recebeu agora, etc. e tal, como se dissesse, agora estamos andando. Olha, menos mal que as pessoas estão recebendo um lugarzinho para ficar, porque eles estavam ali na colônia de férias do Itaú, muitos estão desabrigados lá na questão do Itatinga, etc. e tal, e que sejam felizes nesses novos locais, mas que ninguém diga que esses locais resgatam a dignidade desses moradores. Não, são locais precaríssimos que estão colocados de uma maneira totalmente atabalhoada para fazer propaganda política, como se eles tivessem um coração enorme. Os governantes não tem empatia alguma, tem a nítida sensação de aproveitamento dessa condição. E fazem a propaganda que a regularização fundiária no município é exemplo, para palavras do próprio vice-prefeito, é um exemplo a regularização fundiária. Nós temos menos de 850 famílias das mais de 20 mil famílias que moram em áreas irregulares em processo de regularização fundiária. 7 anos depois de editada a Lei Federal 2017, nós não conseguimos regularizar nem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 famílias, como o Caraguatatuba, por exemplo, já o fez. Nós conseguimos regularizar 850 famílias. Mau exemplo de incompetência, porque esse trabalho já tinha um certo andamento desde o nosso governo, com os levantamentos sociais e tudo mais. Precisavam ser muito mais ágeis do que isso para oferecer condição de vida adequada para essa população. E nós somos exemplos, somos um péssimo exemplo. Incompetência total na situação de regularização fundiária das famílias carentes do município de São Sebastião. Eu falei isso para vocês e aí sai uma reportagem aqui do jornal local, né? Mostrando claramente isso. Para quem tem mais de 10.000 famílias em condição de irregularidade, você em 7 anos resolveu o problema de menos de 10% disso, é porque vocês são incompetentes demais, não tem compromisso e vão usar o povo como bucha de canhão mais uma vez para justificar os seus malfeitos, né? Rapaz, mas tem dinheiro na prefeitura? Tem, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso é retirado do site Transparência da Prefeitura de São Sebastião. Não tem dinheiro para atender a população, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar a luz, água, esgoto dos prédios públicos, não tem dinheiro para pagar fornecedores, mas tem dinheiro de monte para dar salários milionários para cabos eleitorais e apulpadores do governo. Dou exemplo? Tá aqui, ó. Um diretor da prefeitura, por exemplo, que tem um salário base de R$ 4.455, salário básico, R$ 4.455, R$ 4.000, né? Ele recebe um plus de mais R$ 23.000, perfazendo um salário bruto de quase R$ 28.000 para ser um diretor da prefeitura de São Sebastião. Esse salário de multinacional, meu irmão, que tanta qualificação tem um cidadão que precisa receber isso só para bater palma para o prefeito? Um exemplo outro só, tem mais, tem aqui, ó, um outro aqui, ó, que tem um salário base de R$ 1.300. Ele recebe como proventos a mais R$ 26.701,26 gratificação por isso, participação de comissão, junta não sei das quantas, pereré. Ele transforma o seu salário básico de R$ 1.300, que é bastante baixo, mas para um salário de quase R$ 28.000, tirando o líquido quase R$ 19.000 por mês. Esse é o preço que o prefeito paga para os seus asseclas, com o dinheiro que deveria estar destinado para a população, sem críticas a quem o recebe, mas toda a crítica possível do mundo para essa
pirâmide que se estabeleceu dentro da Prefeitura de São Sebastião, onde 500 pessoas recebem fortunas e a grande maioria não produz nada para o município. Só produz palmas, sorrisos e likes nas postagens do senhor prefeito. Enquanto isso, a massa de quase 4.500 servidores públicos não consegue receber nem um aumentozinho da inflação, uma reposiçãozinha mínima que seja. Então a Prefeitura de São Sebastião se transformou numa máquina de propaganda e numa máquina de sustentar uma elite que tem salários milionários dentro da Prefeitura de São Sebastião, pagos pelo nosso povo. Aí você leva a sua mãezinha lá para pegar um remedinho para pressão, né? Um remedinho para diabetes, fazer um examezinho, meses ou não tem. Em compensação, uma casta bastante privilegiada, paga com o seu dinheiro, ganha para aplaudir os malfeitos do senhor prefeito e dizer que está tudo bem aqui no reino sebastianense, né? Gestão. Lá no bairro de São Francisco, eu vou tentar ser rápido aqui que eu quero falar do episódio vergonhoso dessa semana. No bairro de São Francisco, lá em cima, depois que você passa o bairro, né, existe um local que chama-se Sítio Arqueológico, lá em cima da montanha, a 200 metros de altura. O sítio arqueológico, isso aqui é do meu tempo, da nossa gestão, onde nós tratávamos o sítio arqueológico com um carinho tremendo, né? Esse sítio arqueológico é patrimônio nacional, protegido, certo? E ele está lá em cima, era uma antiga fazenda, onde eram levados os escravos para serem nutridos antes de embarcar para o Vale do Paraíba ou para as regiões cafeeiras, né? É uma coisa linda de se ver, No nosso tempo era tratado assim, ó, tudo limpinho, arrumado, foram resgatadas as trilhas, foi reconduzida a canalização das águas, foi limpo todo o espaço. Nós tivemos a oportunidade de ir até lá, né, várias vezes para ver os trabalhos. Aqui, ó, eu, o Júlio e o Wagner Bornal, que era o arqueólogo que cuidava disso, né? Foram retirados de lá inúmeras peças de arqueologia muito interessantes que hoje estão colocadas. Olha eu aí com um pedacinho de cerâmica na mão. Minha linda primeira dama e única. Todo esse material assim, ó, pratos, restos de cerâmica, etc e tal, estão hoje colocados lá naquela casinha lá no bairro de São Francisco, e que constitui o museu do sítio. Eu estou com a informação clara de que o sítio arqueológico está abandonado há mais de 5 anos, sem qualquer tratamento. E é vergonhoso porque o sítio arqueológico é um patrimônio que poucas cidades têm, e ele despertaria um filão do turismo histórico, turismo arqueológico, que é extremamente rentável para o município. Aqui vocês veem uma cerimônia em que a Unip, a Universidade Paulista, fez um estudo do sítio arqueológico para nós e produziu um material belíssimo, um CD com todas as histórias e material do sítio arqueológico. Hoje isso está em abandono total, né? Havia uma grande equipe de 6 ou 7 rapazes que trabalhavam lá diariamente, e aqui é a prova daquilo que eu falei, ó. O sítio arqueológico do bairro de São Francisco, que é fantástico do ponto de vista histórico, faz parte do patrimônio cultural, está protegido pela Constituição Brasileira e pela Lei 3.924/61. Atenção, a destruição ou a retirada de qualquer material e a remoção de terra desse local
constitui crime sujeito a penas de multa e detenção. O patrimônio nacional está abandonado pelo governo municipal, que nada faz no sítio arqueológico há muito tempo. Eu me dispus a comentar isso aqui, porque é sempre a mesma historinha. Turismo para eles são eventos, shows, locação de tendas. Esse é o turismo para eles. Nada que definitivamente se implante e nos diferencie no cenário nacional. Turismo cultural, turismo histórico, turismo de negócios, o turismo de eventos regulares dentro de um calendário. Tudo que ainda resta até hoje é remanescente de administrações passadas. Porque de lá para cá o único turismo que interessa para eles são essas barracas que estão montadas na Rua da Praia, que são praticamente vitalícias e que geram uma fortuna para os proprietários das tendas e também para aqueles que determinam que elas fiquem por ali indefinidamente, entendeu, né? Então, eu tinha que dar esse recado porque eu estou com um material brutal do abandono do sítio arqueológico. Na próxima live eu vou mostrar. Ou então vocês corram lá em cima rapidamente com uma equipe multicomposta e limpem e preservem aquilo. Porque no próximo governo, aquilo lá deverá estar em condições de visitação. Quando não fomos reeleitos, nós tínhamos deixado um projeto para a construção de um teleférico até o sítio arqueológico. E vamos retomar isso aí. Deixei inclusive desapropriado uma rua que seria o acesso mais regular para o início da montanha, ali onde está localizado o sítio arqueológico, e seria o local onde seriam instaladas as torres do teleférico. Essa rua não está mais lá, não cuidaram dela, e está desapropriada e paga pelo dinheiro do povo de São Sebastião. Esses caras não têm compromisso com nada, só com propaganda, autopromoção e desvio de dinheiro público. E eu fiz questão de falar disso porque, para provar para vocês, São Sebastião é muito mais do que Miami, do que Lisboa, do que Bogotá, do que Dubai. São Sebastião é do sebastianense. E o governo tem a obrigação de cuidar de tudo aquilo que é nosso, que é patrimônio nosso. E eles não fazem isso. Eu não ia deixar de falar disso aqui, me desculpem, mas eu não poderia deixar de falar. Eu distingo claramente o que é público do que é privado. Mas quando as coisas privadas são mantidas com dinheiro e com as benesses do poder público, eu digo que aquilo que se intitula de privado passa a ser público. E mais público do que os atos e as ações dos governantes decrépitos e absolutamente imorais não existe. Toda a população tem que saber que está instalado dentro da prefeitura de São Sebastião uma verdadeira quadrilha sem qualquer reserva moral. Porque todos aqueles que praticam esses absurdos, eles são protegidos pelos demais, que são pagos com o dinheiro da população de São Sebastião. E que tentam falar o contrário do que a realidade mostra. Então eu vou mostrar isso aqui com um pouquinho de paciência, você me perdoa, né? Você me perdoa. Isso foi um vídeo da campanha de reeleição do rapaz. Tem que ser realizado assim, com propostas, com respeito à família. Não essa campanha sua que começar a transformar. Nós temos que seguir firmes e fortes. Eu quero aqui agradecer a minha esposa, que foi sempre dona da casa. Ela está sendo guerreira, enfrentando todas as dificuldades, as adversidades. Está sendo firme, está sendo forte, tendo a força da mulher, o empoderamento da mulher, que não pode ser respeitada nunca. Vamos para cima, vamos buscar voto a voto nessas urnas nos próximos dias. E ao nosso vice-prefeito, o Reinaldinho, ao nosso candidato a vereador, muito trabalho ainda nos próximos dias.
força da mulher, respeito à mulher, o empoderamento da mulher. Nós não vamos deitar nessa lama. Em época de eleição, é um problema muito grande para o eleitor que tem pouca informação. Quando ouve um discurso desse assim, todo arrumadinho, bonitinho, né? Falando como é bonzinho, como ele respeita as pessoas, aqueles menos informados caem na conversinha e acabam dando um voto como deram a ele. Respeito à mulher, nós não vamos cair nesse mar de lama. Não, eles não caíram, mergulharam de cabeça, estão até para cima dos olhos, enterrados na lama, na malandragem, na safadeza e no desrespeito à população sebastianense e às mulheres. A mulher que ele usou como exemplo, que seria de respeito, etc., ele deixou nessa condição aqui, ó. Numa desavença em janeiro de 2021, aqui na casa do Porto Grande, que pertence aos dois, ele espancou a sua esposa com todo o respeito, logicamente, e com todo o carinho pelo empoderamento feminino. E desde então, há já quase mais de 2 anos, ainda não redundou em nada isso aqui. Nada. Até agora, nada foi feito contra o senhor prefeito pela agressão e violência contra a mulher. Aquele que lá na campanha em cima dos palanques e para empolgar os seus amigos era dedicado ao respeito, o amor, a família, etc. E muita gente cai nessas conversinhas baba-mole de política, que é preparado para convencer você a votar neles, E não se surpreenda se na eleição de 2024 agora, em que ele não pode ser mais candidato, virão os seus protegidos pedindo para continuar com o respeito à mulher, para continuar com a política séria e incrementada que fez São Sebastião brilhar nas páginas policiais, brilhar nas páginas de maus feitos, brilhar nas páginas de endividamento, mas serão acobertadas por muito dinheiro e muita propaganda, e é capaz de vocês entrarem na história. E se não for o grupo que vem com o dinheiro da Prefeitura de São Sebastião, pode ser algum grupo que venha com dinheiro de outras cidades para tentar convencer você de que serão capazes de administrar São Sebastião, Mas o nosso trabalho vai ser expurgar da vida pública em São Sebastião esse grupo que hoje domina a política em São Sebastião, e principalmente aqueles que, sentindo a fraqueza do povo, eventualmente com palavras doces e com propaganda e grana, queiram tomar São Sebastião dos sebastianenses. Nós não vamos deixar. O respeito é tão grande que é assim que ele se refere à sua ex-esposa: você é muito vagabunda. Me perdoe, hein? Tire as crianças da sala. Mas você tem que ouvir isso para que você não entenda o que é que tem nos bastidores da política de uma cidade que jorra dinheiro, e que é motivo de loucura pelos políticos regionais para tomarem São Sebastião. E que desvirtuam o papel que nós temos aqui e dizer assim: não, vocês não tomarão a cidade novamente. Já tomaram por Caraguatatuba e não tomarão por outra cidade. Nós não vamos deixar. Nós vamos batalhar para que isso não aconteça. Porque quando eles saem do foco dos holofotes, eles tratam as pessoas assim como trataram aquele rapazinho que reclamou do falecimento da sua mãe pela falta de atendimento pela ambulância. Você é muito vagabunda. Desculpem, puta. Imprime tudo e coloca no processo. Está pagando as contas desse bosta, sua vaca. Que linguajar é esse, cara? Isso é o governante maior do município de São Sebastião, um tremendo playboy almofadinha, da fala doce, e conseguiu levar todo mundo na embromation
e hoje destruiu a nossa cidade, endividando-a até o pescoço. E há ainda alguns que dizem assim, vamos entregar na mão de novatos, quem sabe acabam de afundar. São Sebastião tem que estar colocada na mão de pessoas que têm firmeza, conhecimento, que não participam dessas esbórnias, né? É óbvio. Eu sou casada com ele, tenho uma filha. Assim foi tratada a moça, que ajudou a eleger esse danadinho, porque foi através da força política do seu pai de Caraguatatuba, veio aqui e elegeu esse incompetente, vendendo uma imagem daquilo que ele não é. E muito sebastianense engoliu. Oh, veja bem e tal, né? E muitos ao redor falaram assim, vamos enganar aqui, porque a gente vai se dar bem. Nós vamos secar as tetas, ou vamos secar toda a vaca de São Sebastião. Salários milionários, e muita propaganda, e bater palminhas, para iludir o povo, né? Iludir o povo. Isso foi em janeiro de 2021, há 2 anos. E agora, como se não bastasse, agora dia 9 de março, novamente, partiu para ignorância, agressão, violência contra a sua ex-esposa, agora ex-esposa, né? Sendo que, óbvio que você lembra, que a segunda companheira ele também agrediu brutalmente e foi motivo do maior falatório, e até agora não aconteceu nada. E de repente você pega, nesse episódio agora recente do dia 9, que finalmente houve um arrobo de bom senso na ex-primeira-dama, que foi a delegacia fazer um BO pela violência atentada contra ela. E essa aqui é a parte que eu quero que toque em você, para que você entenda de uma vez por toda, que o orçamento multimilionário ou bilionário do mundo de São Sebastião cala a boca e muda os destinos das autoridades. Eu quero crer que em várias instâncias, ao fazer o BO, a mãe da ex-primeira-dama foi convencida a não colocar nada que pudesse prejudicar o prefeito e a sua filha, porque são membros, são entes do mundo político e que poderiam ter prejuízos. Agora nós não fazemos mais BO em São Sebastião. São Sebastião, se o cara for da casta endinheirada ou do poder, o BO sai de maneira suave para que não reste problema para ninguém. Aí você começa a entender, por exemplo, que dessa maneira dá até para desconfiar. Assim, o caso Butica. Por que o caso Butica, depois de 1 ano, não se chegou a conclusão nenhuma? Será que também foi dito assim, não, peraí, vai pegar em fulano, vai pegar em Beltrano, abafa isso aí, não vamos fazer caso, etc e tal. Mas parece que a ex-primeira-dama resolveu partir pro tudo ou nada. Entrou com a ação em São Sebastião, o Ministério Público concordou em que fossem lhe dadas medidas protetivas, mas a juíza, pasmem senhores, a juíza diz que não, deixe estar, porque não há. Aí foram obrigados a apresentar um agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça em São Paulo, onde foi juntado todo o material que a delegacia local se negou a colocar no BO, todo o material de prova que atesta quem é esse monstro violentador de mulheres. Isso aqui é do processo. Eu não estou inventando, é do processo apresentado pela própria vítima, né? As frases e tudo mais. Tudo isso foi negado que se apresentasse aqui e tiveram que correr com um agravo de instrumento para dizer assim, olha, essa moça corre riscos tremendos, porque o Alcaide, ele é fã de armamento. Olha o que ele tem na casa dele: fuzil, pistola, coletes, fuzis os mais variados, espingardas, etc e tal. O que pode acontecer
se por causa de uma ajeitadinha que deram no BO para que não recaísse nada sobre o alcaide, que pode acontecer se ele tiver um surto e resolver fazer uso desse instrumental que ele tem guardado na sua casa e que tem que ser apreendido, retirado das suas mãos, porque sabidamente ele é um cara extremamente violento e poderá causar muita tristeza se ele fizer uso dessas armas aí, não é verdade? Por que está tocando nisso? Isso é vida privada? Não, senhor. Não é vida privada. Não é vida privada porque nós estamos falando de entes públicos que utilizam o poder e o dinheiro para exercer influência sobre autoridades, para que nada recaia sobre eles enquanto estiverem no mando da cidade. Entendeu? Então isso não é vida privada, é vida pública. Toda a minha solidariedade à garota, né, uma senhora mãe de família, que não merece passar por isso. Se não há mais entendimento entre o casal, um para lá, um para cá. Para que partir para a violência, para a ignorância, utilizar a máquina da prefeitura para fazer os seus acertos, para mandar, vai lá, tira ela da minha casa, manda os funcionários da prefeitura pagam a preço de ouro para exercerem essa atividade que não é função dos servidores da prefeitura. Eu não quero mostrar todos os vídeos porque me envergonha tremendamente. O que eu quero é que você saiba assim, ó, entregaram a prefeitura na mão, em São Sebastião, na mão de uma pessoa totalmente despreparada, intelectualmente, administrativamente e moralmente, que quando se viu revestido de uma imensa quantidade de dinheiro que é do povo de São Sebastião, começou a fazer as mais tremendas falcatruas e se sentiu dono do mundo. E eles vão querer se perpetuar nessa cadeira. Né? Seguem o caminho de dizer quem vai ser o próximo, porque nós temos que manter o esquema. E eu vou alertar você, sabe? Se você não for um dos que vai receber 30 mil, 35 mil por mês para bater palminha, eu espero que você tenha compaixão daqueles que não conseguem ter essa oportunidade e inclusive perdem os seus empregos aqui para habitantes de outras cidades. Corremos o risco, inclusive, de ter outras cidades que se interessam muito pelo orçamento de São Sebastião, né? Meu papel aqui é assim, tem pessoas que não querem enxergar isso, que se melindram, que se acham, nossa, isso ofende. Não ofende não. O que ofende é você pegar as pessoas que precisam de uma cesta básica e elas terem que se ajoelhar aos pés de políticos para receber uma coisa que é direito deles. O que ofende e o que envergonha é você pegar as famílias indo no posto de saúde buscar remédios e não ter os medicamentos, porque o custo da máquina de propaganda e o desvio de dinheiro é brutal dentro da prefeitura de São Sebastião para que eles possam posar de ricos e de playboys. Isso sim ofende. Então você fica espertinho, bem espertinho. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas até indevidamente, mas é para vocês passarem para os outros. O Dr. Juan está advertindo. Analisar mal e porcamente candidatos que virão para a próxima eleição vai condenar São Sebastião à derrocada final. Há uma insatisfação brutal dentro do município. Nossa, exagerei. Eu ia falar um pouquinho dos royalties, sabe? Dos royalties, né? Está em julgamento lá hoje, parece que vai acontecer o óbvio, né? São Sebastião deve vencer, mas para criar esse clima, toda a população de São Sebastião foi usada como bucha de canhão. O prefeito passou os últimos 20, 30 dias de canal de televisão em canal de televisão, de jornal em jornal, de podcast em podcast, dizendo que São Sebastião estava no desastre, porque a tragédia destruiu as finanças de São Sebastião. A tragédia não destruiu as finanças de São Sebastião, eu já provei aqui, é mentira. A tragédia apenas expôs a incompetência e as falcatruas do governo.
E a mim fica um pouquinho preocupante se de repente o TRF3, Tribunal Regional Federal em São Paulo, der essa parcela dos royalties para São Sebastião, que é de direito, na minha opinião é de direito, mas não é o momento nem o governo adequado para receber esse R$1 bilhão a mais por ano. Vai sumir tudo sem nenhum efeito prático para a população e fortalecer campanhas incompetentes para a próxima eleição. Então que Deus seja bondoso conosco, eu peço sempre que esse dinheiro venha para São Sebastião, mas que ele eventualmente seja aplicado com parcimônia, com efeitos bons para a nossa comunidade. Isso não acontecerá com esse governo, porque está endividado até o pescoço e vai nos deixar mais endividados ainda e não saberá o que fazer com tanto dinheiro a não ser desviar os recursos. Vamos acompanhar, né? Eu espero que o TRF3 dê a causa para São Sebastião, porque eu quero monitorar até que ponto vai a empáfia e a desfaçatez desse governo. São Sebastião está endividado e falido, não é por falta de dinheiro, é por excesso de dinheiro, má gestão. O dinheiro vazou pelos incompetentes. Beleza? Quinta-feira estaremos aqui novamente. Espero para poder falar sobre a vitória de São Sebastião na questão dos royalties e mostrar o que é que está por trás disso. Tá bom? Obrigado, firme na luta. Não se esqueça, aqui é 100% São Sebastião. Nós não fazemos joguinho de ser. Aqui é na realidade e na verdade. Um grande abraço e até quinta-feira. Valeu!